Gravação. Boa noite a todos. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2019. Vamos já para o nosso 7º encontro do nosso curso preparatório para a primeira fase, né? Resolução de questões para a primeira fase. E hoje vamos começar a prova. Do Ceará. Vamos começar a prova do Ceará. Na verdade, nós não terminamos a prova do Amazonas. Faltaram 3 questões. A última foi a 40 nós fizemos, né? Nós fizemos a 40. Vamos fazer a 41, que é fácil. Ficou faltando a 41, 42, 43 do Amazonas. Então nós terminamos essa prova do Amazonas. A 39 nós vimos, a letra A é incorreta, porque eles substituíram aquela palavra devendo por... Eles escreveram a palavra devendo, quando na lei, no artigo 160, a palavra que é utilizada, o verbo é podendo. A letra B é o artigo 107 do Código Civil, nós falamos sobre isso. O RTD é facultativo para conservação, e o fato de ser facultativo não produz efeitos perante terceiros. Falamos sobre isso. E a letra D é uma questão doutrinária, que está correta também. 40, o prazo para deduzir pretensão ressarcitória é o artigo 22 da 8935, 3 anos, né? As infrações disciplinares e penalidades aplicáveis aos notários, a pena de multa no lugar de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. Nós também vimos isso, eu acabei inclusive de apagar o quadro. Se nós formos na 8935, a multa é em caso de reincidência ou infração que não configure falta mais grave. Artigo 33. A repreensão é multa, repum suspe. Dá um bola aí o mnemônico. Repreensão, multa, suspensão, né? Repreensão, multa, suspensão, 90 mais 30. Perda da delegação. Repreensão, falta leve. Multa, reincidência e falta média, né? Porque se falta leve é multa e não configure mais grave, a gente tira a leve, que é multa. Então só pode ser falta média. Mas ele usa a expressão que não configure falta mais grave. É multa. E a suspensão. Então, a letra B, reincidência. E na hipótese, a pena de multa. Correto. Inciso 2 do artigo 33. Os substitutos dos oficiais poderão simultaneamente com o notário, o oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, inclusive os tabelionatos de notas, lavrar testamento. Isso nos termos da 8935 está equivocado, conforme o ditame legal do artigo 20, parágrafo 4º. Porque lavrar testamento é atribuição só do titular, o que é permitido nos termos do Código Civil. Então a letra B está correta, a ser equivocada. E o artigo 20 é o substrato jurídico da letra D. Os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles substitutos e auxiliares, com remuneração estipulada pelos órgãos competentes e sob regime da legislação. Não são órgãos competentes, não. Quem estipula a remuneração é o acordo entre vocês e os empregados. 41, no tocante aos princípios específicos, então 40, letra B é a letra correta, né? Repreensão, falta leve. Multa, reincidência, falta média. Suspensão, reiterado e falta grave. As penas serão impostas pelo juiz competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do ato, e a perda da delegação depende. Perda. Porque tem repreensão, multa, suspensão e perda. Sentença judicial transitada em julgado
e decisão decorrente de processo administrativo com amplo direito de defesa assegurado. Amplo direito de defesa assegurado. 41. No tocante aos princípios específicos que informam a atividade do registro de títulos e documentos, a opção que encerrou larga controvérsia jurídica quanto à aplicação. Eu falei sobre isso ontem, foi a questão da territorialidade. Porque nós temos aqui na 8935 RCPN e RI, não há dúvidas que eles são informados, essas serventias, pela territorialidade, né? Pela territorialidade. O Notas também. O Notas também é informado, mas não naquele artigo específico do 8935 que eu estou falando. Dizer é o 12. A territorialidade ela é expressa para o RI de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. Civis das pessoas naturais, correto? É o RTD, os oficiais de registro. Compete a... Não, vamos lá. RI, RTD e RCPJ, civil das pessoas naturais, vão praticar os atos relacionados à legislação, independentemente de prévia distribuição, porque no protesto nós temos distribuição. Mas, sujeitos a RI e a RCPN, as normas pertinentes, as normas que definem circunscrições geográficas. Então, o princípio expresso da territorialidade, nós temos aqui para o RI e o RCPN. Mas, quando nós analisamos a 8935, nós também concluímos que o tabelião de notas ele também é informado pelo princípio da territorialidade, embora de uma forma indireta. Artigo 8º. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes, ou lugar de situação dos bens. Tranquilo. Mas, artigo 9º, ele não pode praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Então, resolvemos o problema aí do notas, resolvemos o problema do RI e do RCPN. O protesto, pela análise da 9492, também observamos que ele vai ser informado pelo princípio da territorialidade. E o RTD? Então, e o RTD? Bem, aí travou-se aquela discussão, né? Se o RTD seria, sim, informado pelo princípio da territorialidade. Se sim ou se não. Aquela questão das notificações, correto? Então, o princípio que causou divergência no RTD foi o princípio da territorialidade. Falamos sobre sentenças judiciais. Ontem eu mandei um monte de coisa aí para vocês, hein? Vocês devem ter ficado aí com a caixa de mensagens cheia. 42. Não ocorre... Então, 41, letra B. 41, letra B. A internet está instável. Não era para estar. 42. Não ocorre a perda da delegação do notário oficial de registro por... Vamos lá. Agora, as hipóteses de perda da delegação. Então, vamos todos lá. Nós sabemos que extinguir-se-á a delegação por algumas razões. Extinguir-se-á. Ele está falando aqui perda, mas ele está se referindo à extinção da delegação. A extinção da delegação. Obviamente, se o delegatário falece, morte, ele perde, obviamente, a delegação, né? MAFIRP, eu lembro do MAFIRP. Morte, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia e perda. Aposentadoria facultativa. E o MAFIP-D, eu sempre falo, é o MAFIP, é morte, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia, perda, nos termos do artigo 35, né, que é sentença judicial transitada e julgado, ou decisão de sentença em processo, não sentença, né, decisão em processo administrativo. Então, morte, aposentadoria, invalidez, renúncia, perda, nos termos do 35 e descumprimento da gratuidade. Vamos lá. Sentença judicial recorrível? Não.
Oi, Fernanda. Boa noite, tudo bem? Boa A noite. gente começou, não esperou você. Não, Esperamos, eu atrasei um esperamos. pouquinho mesmo. Tá ótimo. Vamos lá, eu Tá acompanho. bom. Obrigada. Tá, estamos falando aí do 42, da prova de ontem do estado do Amazonas. São as hipóteses de perda. Perda de delegação, a gente vai entender como extinção da delegação. Então vamos lá. Invalidez, sim. Inciso 3 do 39. Aposentadoria facultativa, sim. 39, inciso 2. Descumprimento comprovado da gratuidade, estabelecido na 9.534, 39, 6. Tranquilo. Sentença judicial recorrível, 42, letra A. Porque a perda no 35, ela demanda sentença judicial transitada em julgado. E se é recorrível, não é transitada em julgado, então não autoriza a extinção da delegação ao notário e ao oficial de registro. 43. Leia atentamente as proposições abaixo e assinale a que se apresentar incorreta. No que concerne ao documento eletrônico, deve ter em mente o equivalente funcional, que, por sua vez, orienta no sentido de que, para ser considerado prova literal, o documento eletrônico deve exercer funções equivalentes. Assinale, vamos ver isso aqui. O que está incorreto? Vamos pular essa letra A. Vamos falar a letra B. Para fins de conservação, podem ser registrados no RTD contratos sociais de sociedades, atas ou estatutos, desde que já exista registro no serviço de RCPJ. 127, inciso 7. Isso é verdade. Vamos lá, na 6.015. 6.015, 127. Facultativo de quaisquer documentos para sua conservação. Nessa hipótese, quando for se promover esse registro, é imprescindível que haja já o registro no RCPJ. Vamos ver aqui qual que é o artigo. Tem um artigo especificamente para isso, que fala que quando for essa hipótese... B. Consideram essa 127.7, mas há uma disposição específica, que eu não localizei, eu não marquei aqui qual era o artigo. Vamos lá. A letra B está correta. Letra C. Os livros de registro de títulos e documentos podem ser desmembrados mediante autorização do juiz corregedor permanente para a escrituração das várias espécies de atos, sem prejuízo, porém, da unidade de protocolo e de sua numeração com referências recíprocas. Artigo 134. Isso é também correto. 134. O juiz, em caso de afluência do serviço, poderá autorizar o desdobramento dos livros de registro para a escrituração das várias espécies de atos, sem prejuízo da unidade do protocolo e de sua numeração em ordem rigorosa. Esses livros serão desdobrados, serão as indicações E, F, G, H. Os livros do RTD todos terão 300 folhas. Livro A, protocolo. B, transladação integral. C, inscrição por extração. Livro D, indicador pessoal. Então, correto. De fato. Livro C, os livros poderão ser desdobrados. Juiz, ele colocou juiz corregedor permanente, mas considerou certo. O cancelamento do registro encetado perante o RTD exige exclusivamente um documento autêntico de quitação ou de exoneração do título registrado emitido pelo credor? Bem, isso é no protesto, né? Ou no 65,
ele vai dizer especificamente como se faz o cancelamento, né, no RPD. Apresentado qualquer dos documentos do artigo anterior, sentença, documento autêntico, dictação ou exoneração. Então, exige exclusivamente documento autêntico, dictação ou exoneração? Não, mas a sentença também. 164 da 6.015. O cancelamento ele é, em virtude de sentença, documento autêntico, dictação ou de exoneração do título. Apresentado qualquer destes documentos, o oficial certificará na coluna das averbações do livro respectivo, você averba o cancelamento e a razão do cancelamento, mencionando ainda o documento que o autorizou, datando e assinando a certidão. De tudo, fazendo referência nas anotações do protocolo. Quando não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito novo registro com referências recíprocas, né? A coluna própria e o requerimento de cancelamento serão arquivados com os documentos que os instruírem. Correto? Enfim, aquela questão de se verificar se foi promovido o ato no RCPJ é o artigo... Não vou encontrar ele agora, não. Mas, enfim, isso é fato. Qual o artigo? Alguém achou? 164? O cancelamento poderá ser feito. Sim, 164. Celso, 164. A 44 foi anulada, mas é uma questão simples a respeito da 8935. Vamos começar, por exemplo, da letra D. O exercício da atividade, correto? Então, aí a 43, a que está incorreta é a letra D, porque você pode fazer o cancelamento pela sentença judicial. 44, letra D. O exercício da atividade notarial de registro é compatível com o exercício de outro cargo, emprego ou função pública, desde que seja... Não, a letra D está incorreta, porque é incompatível o exercício da atividade com outro cargo, emprego ou função. A letra D é: os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designaram e escreventes que autorizarem e assegurar o direito de regresso. Correto? Artigo 22. No concurso público para ingresso na atividade notarial de registro, as vagas serão preenchidas alternadamente 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial de registro fique vaga sem abertura de concurso de remoção, de provimento ou remoção por mais de 6 meses. Exatamente a letra da lei 8935. As vagas serão, artigo 16, as vagas serão preenchidas alternadamente 2/3 partes, eu estou falando da letra C do artigo 44. 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga sem abertura de concurso de provimento inicial de remoção por mais de 6 meses. Correto. E, por fim, o gerenciamento administrativo e financeiro de responsabilidade exclusiva, vamos achar o artigo 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação de serviço. Então, correto. Provavelmente ela foi anulada porque essa questão da letra B, ela tem que ser interpretada em consonância com a Constituição Federal. Porque, embora fale que a remoção seja por títulos,
não é concurso de títulos. Apenas a remoção é prova e títulos. Por quê? A Constituição define que os concursos de cartórios serão concursos de provas e títulos, correto? Provavelmente a questão da anulação foi isso, embora seja a letra da lei. Então, vencemos aqui a nossa do Amazonas. E agora vamos aí para a nossa tão famigerada prova do Ceará. E vamos entender o porquê que essa prova ela foi tão discutida, né? Aí na comunidade dos alunos, né? Professores. Quando nós analisamos essa prova, nós observamos que há um aspecto teórico, há questões teóricas, o que não é usual, ou pelo menos não era nas provas da IESES, e também observamos uma legislação que não é muito também cobrada, a 6766, correto? Parcelamento do solo. Muitas questões a respeito versando sobre os provimentos. Então, ela saiu da 6.015, 8.935, 9.492, e ela abordou alguns outros temas, né? Tem algumas teorias, né, que são interessantes analisarmos para se concluir que talvez essa não seja a tendência da IESES. Talvez a tendência da IESES seja manter as provas do Amazonas, de Rondônia. Por quê? Vou falar uma delas, uma das teorias. Parece que no Ceará já havia há muito tempo, ou melhor, já não havia há muito tempo concurso para juiz. E o Tribunal de Justiça não conseguia realizar esse concurso para juiz. Portanto, como já havia muito tempo que sem um concurso para juiz, o Tribunal de Justiça levou em consideração que muitas das pessoas que deveriam ser absorvidas, né, num cargo público, elas já estavam estudando para a magistratura. Então, eles tiraram muito desse aspecto notarial e registral, por exemplo, como a gente viu aqui no Amazonas, e a gente foi tratar assuntos que eram tratados nos concursos da magistratura ou que eram objeto de estudo dos concursos da magistratura, de forma a possibilitar que esses candidatos eles lograssem esse êxito, né, na primeira fase do certame. Então, isso é uma teoria, eu acredito nessa teoria. Enfim, vamos esperar para as próximas provas para a gente ver se consolida essa tendência de uma legislação não muito comum, ou se a gente vai voltar para aquela legislação 6.015, 8.935, 9.492. Uma prova só é muito cedo para a gente poder analisar, dizer que é um novo padrão IESES. Vamos lá, vamos continuando então com a nossa resolução. Questão número 1. Vamos lá. São livros obrigatórios para todas as serventias extrajudiciais do Estado do Ceará. Essa questão, eu vou pular essa questão, porque essa questão é do provimento específico do Ceará. Outra coisa, essas provas todas, não é usual eles exigirem o provimento. Em Minas, porque a prova de Minas é feita por uma banca específica, que é a Consulplan, eles pedem o provimento. Mas nos outros estados, eles não pedem o provimento. Mas se os senhores observarem também, pedir o provimento, na maioria das vezes, é pedir provimento do CNJ, correto? Porque os provimentos, vocês leram ontem aquela minuta do CNJ, dizendo como deveria ser a parte do RTD nos provimentos estaduais? Aquilo, então, é a sinalização. Se os estados acharem assim, vamos adaptar alguma coisa, mas em regra geral não, porque fazer uma adaptação é é complicar um processo que já está definido, consolidado.
vamos pular essa primeira aí. Mas o livro de depósito prévio ele não é exigível em todas as serventias no Ceará. Esse é o artigo 1028 do provimento deles. Vamos lá. A procuração para fins... e outra coisa que eu achei interessante aqui nessa prova, né? Porque desde que eu fiz essa prova, eu não tinha parado para poder analisar essa prova. Essa prova caiu muita coisa de direito civil no notarial. Eu achei isso interessante. Ó, prova de cartório é o seguinte, é notarial e direito civil. Os senhores têm que dominar essas matérias, notarial e direito civil. Processo civil, lá na prova oral, se você der sorte de não cair seu ponto, tudo bem, mas você faz aí 5 concursos, pode ser que caia, pode ser que não caia. Haverão outros pontos. Então, eu acho que não vale a pena estudar o processo civil, não. Porque não vale a pena. Você tem que estudar o civil e o direito notarial. Ponto. B. A procuração para fins de procedimento de habilitação de casamento pode também ser outorgada por um instrumento particular? Pessoal, isso está correto, sim. Porque são 2 momentos. Um momento é quando se faz o requerimento para a habilitação. Esse é o momento de pedir para que haja o procedimento de habilitação. E o segundo momento é o momento da celebração do casamento. Nós temos o artigo 1525 e temos o artigo no Código Civil 1542. Para realizar o pedido, para se realizar o pedido do procedimento, o requerimento do procedimento de habilitação, vocês podem fazer tanto com uma procuração simples ou um instrumento público. Instrumento público, instrumento particular, não importa. A lei não fala que deve ser por instrumento público. A celebração do casamento, por sua vez, sempre instrumento público, poderes especiais para a celebração do casamento. Correto? São 2 momentos distintos. O momento em que se requer a habilitação e o momento em que se celebra. Em ambos os momentos, podem sim as pessoas, os nubentes e os contraentes, serem representados por mandatário. No primeiro momento, o pedido de habilitação ele pode ser feito por um mandatário constituído através de um instrumento público ou particular, indiferente. A celebração, o mandatário, ele deve estar constituído através de um instrumento público, obrigatoriamente, com poderes especiais. Simples assim. Essa questão 1. Letra C. No estado do Ceará, as serventias extrajudiciais devem observar o tempo máximo de espera de 30 minutos para atendimento dos usuários. Qualquer alteração de endereço da sede das serventias depende da autorização do juiz corregedor. Não, a alteração da serventia, lá no caso específico, era de um juiz normal. Eu procurei no provimento do Paraná, no Código de Normas, não tem esse prazo de 30 minutos, mas você comunica a alteração ao juiz, ao juiz do fórum, ao juiz da cidade, não ao juiz corregedor do fórum extrajudicial, correto? Mas isso aqui é do provimento deles, então é uma questão também atípica. Julgado do STF na letra D. Os emolumentos possuem natureza tributária? Sim. Mas não são taxas? Pessoal, a gente já está careca de saber. Emolumento é taxa. Emolumento é taxa. Espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições de melhoria. Impostos. Não se relaciona com uma atividade estatal específica, né? Ou seja, ele é um tributo não vinculado. A taxa, por sua vez, é vinculada. Poder de polícia, né? Que é a taxa pelo exercício de poder de polícia, né? E prestação de um serviço público, né? A prestação de serviço a prestação potencial ou efetiva
de um serviço público específico e divisível. E aí o CTN vai dizer o que é um serviço público específico, divisível, correto? E a contribuição de melhoria são aquelas obras em que há melhoramentos, né, que advêm para os munícipes, por exemplo. E isso vai ensejar uma contribuição de melhoria, né? Eles vão pagar por terem se beneficiado daquela obra. Não há celeuma a respeito disso, então aí já estamos tranquilos quanto a isso. Letra D, fácil, muito fácil. Letra B, se você não está tão bem ali na parte de família, aquela parte das proclamas, que é uma parte que a gente já falou bastante aí nos nossos cursos, né? É uma parte que tem muitos detalhes, né? A gente tem muitos detalhes, então a gente tem que estar lendo sempre aquelas questões ali do direito de família. Ó, sugestão que eu vou dar aí, ó, para o Mário, o Celso, não sei se eles já fizeram algum curso de direito de família aí, ou assistiu alguma aula comigo. A parte de separação, vocês, ó, colocam de escanteio, tá bom? Você lembra, Lorena, que eu falei isso? Já tira a parte de separação, não estuda a separação. Porque tem uma corrente doutrinária e jurisprudencial forte que propugna que a separação ela já foi excluída, mas ela continua, porque não foi revogado. Não teve uma lei que revogasse. Então, já vamos tirar. Aquela parte das proclamas, eu fiz uns esquemas aí, né, Lorena, Fernanda? Depois, se vocês puderem publicar aí para o Mário e para o Celso, tem um esquema bom que eu fiz das proclamas, daquele processo de habilitação. Tranquilo, vai seguir naquele meu esquema, aquele quadro, a gente consegue fazer todos os passos. Correto? Eu achei essa aqui. Bem, é difícil porque a gente, na hora de lembrar que a habilitação não precisa de instrumento público, né? É por aí, eu acho, mas é direito civil. Essa questão corresponde-se com direito civil. 2. Conduta do tabelião de protesto que, de forma dolosa e reiterada, recebe e deixa de repassar no prazo legal e em caráter definitivo valores pertencentes aos apresentantes dos titulares do crédito. Valores pertencentes aos apresentantes dos títulos. Ó, pessoal, isso aqui é no protesto. O nome desse crime aí, isso é apropriação indébita, hein? Você tem 24 horas para você fazer o depósito na conta. Por quê? A pessoa apresentou o título, né? O título foi lavrado e registrado no protesto. O devedor, ele vai se dirigir ao tabelionato de protesto para efetuar o pagamento. Esse valor, ele tem que ser transferido para o credor, correto? Para o credor. Mas não é só isso, não. Ele vai responder na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa, e isso também vai ser um crime de improbidade administrativa, por incrível que pareça. Crime de improbidade administrativa. Então, a resposta para 2 é letra B, infração civil, penal, administrativa e até ato de improbidade. Ó, se lembram, senhores, que foro privilegiado tem a ver com infração penal. Por isso que muitas das vezes a gente vê assim, o tema está na primeira instância, porque é crime de improbidade, tem a ver com ilícito civil. Então, aquela lei de improbidade, ela diz respeito a ilícitos civis. Ilícito civil não há que se falar em foro privilegiado. Foro privilegiado no Brasil, constitucionalmente garantido, ele é para as infrações penais. E lá na lei de improbidade tem o artigo 8, o 9, 10 e 11, cada um deles traz uma modalidade. Depois os senhores vão aí na lei de improbidade administrativa, no artigo 8, 9, 10 e 11, que vão trazer as especificidades ali, as situações em que vão ser constituídas, uma com enriquecimento ilícito, aquela situação que você só fere alguns princípios, né, mas que o fato de se ferir esses princípios já implica em ser um ato, né, contra a moralidade. Então, vale a pena ler. Mas essa 2, letra B, questão relativamente fácil. Pessoal, essa 3 eu achei uma questão difícil. Por quê? Primeiro porque a gente está tratando da Lei 11.101. E aí, como eu lhes disse, olha,
Eles já querem, tipo, bombardear os senhores com questões sobre que vão desestabilizá-los logo no início. Depois, vocês vão observar que eles vão pegar mais leve. Pessoal, me dá 2 minutinhos que eu vou ter que atender uma pessoa que está aqui. Só um minutinho, por favor. Mas essa lei 11.101 é uma lei difícil. Semana passada eu fiquei estudando essa lei praticamente a semana inteira, porque é uma deficiência grande na parte do direito empresarial que eu tenho. Então, essa lei nós temos que resolver os exercícios. Mas a estrutura dela, a ideia por trás dessa lei é simples, ela é acessível. Nós vamos ter uma fase, nós vamos ter algumas situações, né? Algumas situações. Nós vamos ter uma fase que é a recuperação judicial. Uma fase que consiste em uma recuperação judicial. Eu acho mais fácil, inclusive, estudar essa lei dessa forma. Uma outra fase, que é a fase da falência propriamente dita, porque a lei não é só lei de falências. O pessoal fala assim, lei de falências. Mas não é isso, não. É lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial, com o nome da lei. Então, aqui temos a fase da recuperação judicial, temos a fase da falência, temos uma fase em que a recuperação ela não é judicial. Por quê? Porque ela não é feita no juízo. Ela, então, é a recuperação extrajudicial. Então, nós temos a recuperação extrajudicial, que seriam situações distintas. Cada uma dessas situações, elas são situações distintas. Antes dessa fase específica de recuperação judicial, para que seja definido a recuperação judicial, para que haja recuperação judicial, né, que a empresa esteja em recuperação judicial, esse pedido dela deve ser analisado. Então, aqui nós temos um pedido de processamento da recuperação judicial. É outra coisa. E aqui dentro da recuperação judicial, nós temos outros institutos. Mas aí os senhores vão estudando essa lei e os senhores vão observando. E temos alguns institutos que são comuns, outros não. Nós temos, por exemplo, o Comitê de Credores. Comitê de Credores. Quem sou eu para ministrar um curso sobre essa lei 10.000? Imagina, essa lei aí é muito atrevimento da minha parte. Mas eu, pelo menos, entendi a estrutura dela. Ela tem um comitê de credores, ela tem alguns outros órgãos, correto? Que vão juntamente com o juiz conduzir esses processos, órgãos. Eu vou aqui abrir a minha lei 11.101. Nada é difícil, tudo é aprendível. Tudo é aprendível. Se está difícil é porque a gente não se debruçou ali o tempo suficiente. A gente tem que ficar horas e horas, que eu nunca despendi tempo com essa lei. A verdade é essa. Falha minha, claro, né? Vamos lá. Ela tem um comitê de credores, recuperação judicial.
procedimento. Mas é aprendível, né? Ele é aprendível. O outro que eu estou procurando aqui, Assembleia Geral de Credores. Comitê de Credores é uma coisa, Assembleia Geral de Credores. Vamos imaginar, e essa situação da prova que foi pedida, mas essa prova ela já veio aí com essas questões, né, de certa forma aleatórias, né? Há uma situação, recuperação judicial. Então ela está nessa fase da lei 11.101. Na recuperação judicial nós vamos ter disposições comuns, correto? Artigo 5º, artigo 6º, habilitação dos créditos ao administrador judicial, outro, né? Administrador judicial na recuperação judicial, administrador judicial, administrador judicial. Ele tem atribuições na recuperação judicial e na falência. Ele tem atribuições só na recuperação judicial, ele tem atribuições só na falência. Comitê de credores também tem atribuições na recuperação judicial e na falência, na recuperação judicial. A Assembleia de Credores vai ter atuação na recuperação judicial, por sua vez, na recuperação judicial, Assembleia de Credores. Vai deliberar, tem algumas atribuições. Aí depois nós falamos sobre recuperação judicial. Depois tem a convolução da recuperação judicial e falência. Capítulo 4, falência. Recuperação extrajudicial. Enfim, vamos lá. Direito empresarial, as provas elas não são difíceis e são 10 questões. Se os senhores forem observar a parte de direito empresarial ali no Código Civil, não é difícil, não é difícil. Ela vem falar sobre o estabelecimento, depois ela vem falando sobre empresários, definições, fala sobre sociedades, no final fala sobre nome, estabelecimento, etc. Não é difícil fazer os exercícios daquela parte, tranquilo. Você vai nos títulos de crédito, é a lei dos cheques, a lei da duplicata, o título de crédito, ali os inominados que estão previstos na parte final do direito das obrigações, e se você sabe toda essa parte, e mais a parte aqui, essa lei, que é a lei mais complicada, eu acho que todo direito empresarial é passível de ser, assim, de fechar a prova. E sempre temos o direito empresarial como uma questão discursiva, né? Sempre tem uma questão de direito empresarial como discursivo. É bem comum, é isso que eu quero dizer. Sempre não, mas é bem comum. A empresa está em recuperação judicial, então comparece perante o tabelião de notas para lavrar uma escritura pública de compra e venda de bem imóvel. E esse bem imóvel ele pertence ao seu ativo circulante. Provavelmente, o objeto social dessa empresa é venda, comercialização de imóveis. Isso, às vezes, a questão é, o que é isso, ativo circulante? Eu fiz um quadrinho aqui, porque eu trabalhei em empresa de auditoria um tempo, em consultoria tributária, e eu sou formado em ciências contábeis, né? Quem não estuda contabilidade, às vezes não sabe bem o que é um ativo circulante. O ativo circulante é o seguinte: foi criada uma forma de nós tirarmos um retrato da situação de uma empresa, de uma pessoa jurídica, uma empresa, uma sociedade empresária. Quando nós tirássemos essa fotografia, eu conseguiria observar, com aquela fotografia que eu tirei,
qual era a saúde daquela empresa. Basicamente para isso. E essas informações, elas são relevantes para vários agentes. Ela é relevante para você que quer adquirir a empresa, ela é relevante para você que é funcionário, ela é relevante para o fisco, o fisco, Receita Federal, mas ela também é relevante para os acionistas. Então, é importante nós termos essa foto. E essa foto que nós vamos tirar é uma foto que se chama balanço patrimonial. Quando eu tiro essa foto, a saúde dessa empresa, eu vou ter o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele vai simplesmente dizer quais são, estou fazendo de uma forma muito resumida, claro, mas é isso mesmo, mas sem pecar, né, no conceito. Você vai ter do lado esquerdo o que são os seus direitos, então o que você tem na conta do caixa, o que você tem a receber dos seus credores, o que você tem de imóvel, o que você tem de automóveis, o que você tem aplicado em outras empresas, do lado esquerdo. O nome dessas figuras, ativo. Por outro lado, nós vamos ter o passivo. Então, o passivo vai ser aquilo que você tem que pagar amanhã, aquilo que você tem que pagar daqui a 3 meses. Você tem o capital social também, que é os valores que são vertidos pelos sócios na sociedade, e ele tem essa natureza devedora, devedora porque a sociedade ela deve aos sócios todo o aporte de dinheiro que foi feito. Resumo da história. Na parte do ativo, foi definido algumas classificações. Então, por exemplo, eu vou classificar o meu ativo, que é na parte esquerda do meu balanço patrimonial. Então, aqui eu tenho o meu ativo. O Celso já estudou muito isso aqui, porque precisa estudar bastante para poder entrar na receita. Nós vamos ter alguns elementos aqui nesse ativo. E vamos classificar esse ativo na ordem decrescente de liquidez. Como assim? Aqueles que são mais líquidos, o que é mais líquido? O que é mais líquido é o dinheiro que você tem no caixa. Então, eu vou colocar aqui o caixa. Até aquilo que é mais líquido. O que é menos líquido? É o imóvel. Então, eles são direitos que eles têm uma característica. Eles têm uma ordem decrescente de liquidez. Esse daqui também tem uma ordem decrescente, mas é a ordem decrescente de exigibilidade. Os que são mais exigíveis é o passivo circulante, são as obrigações que eu tenho que pagar amanhã. E os que são menos exigíveis é o capital social, que fica aqui. A estrutura é essa. Mas olha só, quando eu tenho o caixa, por exemplo, que é o mais líquido para o menos líquido, né, e que é o mais exigível para o menos exigível, a lei fala o seguinte: o nome disso, até 2008, é porque eu tinha aqui um ativo circulante e eu tinha um ativo circulante é aquele ativo que era líquido, ali, ó, está ali o dinheiro no caixa. E o ativo permanente. O ativo permanente era imóveis, investimentos. Mas depois essa terminologia mudou em 2008, mas tudo bem, não tem problema. Nós temos a lei foi feita com essa terminologia de ativo permanente, que são os imóveis, são os investimentos, é um outro ativo que se chama diferido, mas não tem problema. Imóveis, investimentos. Então, por exemplo, se você está no processo de recuperação judicial, a sua saúde não é lá das melhores, e você vai vender alguma coisa do seu patrimônio, a lei fala para você, aí eu já estou falando lei 11.101, a lei fala o seguinte: olha, se você for vender alguma coisa do seu patrimônio, você, se for ativo permanente, a gente tem que ver isso com restrições, porque você não pode se desfazer do seu patrimônio e vir a prejudicar os seus credores. Mas os senhores concordam? Se, por exemplo, a minha atividade é compra e venda de imóveis, eu estou ali simplesmente tentando praticar as minhas atividades
para me manter com uma saúde estável e com todos os meus credores, assim, com o menor dano, prejuízo a eles possível. O meu ativo permanente, sim, eu preciso ter atenção, tabelião de notas. Porque quando os senhores forem lavrar uma escritura de uma pessoa jurídica, os senhores terão de ter, e a gente vai aprender isso lá no nosso curso de lavratura de escritura pública, os senhores pedirão as certidões negativas. E quando é definido estes institutos, as certidões que os senhores obterão das juntas comerciais, dos cartórios, elas mencionarão a situação da empresa. O que diz a lei no artigo 66? E aí, eu vou pedir para os senhores acompanhando aqui, nós fecharmos essa questão. O que diz a lei no artigo 66? Que após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor ele não pode alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente. Porque, por incrível que pareça, a depender do objeto social daquela pessoa jurídica, daquela sociedade empresária, eu posso ter bens imóveis que participam do ativo circulante, porque, afinal de contas, é como se fossem produtos ali na prateleira daquela empresa. Então, o produto na prateleira, ele está no ativo circulante, é aquele que tem mais fluidez, é aquilo que vai transformar em dinheiro mais rápido, se não o próprio dinheiro. Por isso que eu falei aqui, aqueles que têm mais liquidez, na ordem decrescente de liquidez. Então, o que eu posso vender? Aquilo que for pertinente ao objeto da pessoa jurídica, da sociedade empresária. Mas não o ativo permanente, salvo a evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comitê, com exceção daqueles previamente relacionados ao comitê, um dos outros órgãos relacionados no plano de recuperação judicial. Então, nós temos o plano de recuperação judicial. Pessoal, mas assim, o que eu sugiro? Eu acho que a gente não precisa resolver todas as 30 questões, não. A gente não precisa ter essa pretensão. Não, vamos estudar 25, sabe por quê? Vamos estudar de uma forma estratégica. É melhor a gente estudar só 25 e deixar essas outras 5 para depois, de uma outra hora. Porque é muito tempo, a gente precisa de termos celeridade. Nós precisamos ser céleres. Mas assim, eu fiz isso aqui com vocês porque se tiver alguma outra, eu vou falar assim, gente, vamos pular essa, vamos resolver só 28, tá bom? Para os senhores observarem que é uma questão muito complexa. Essa questão é uma questão muito complexa. Você tem que saber conceitos contábeis, conceitos jurídicos, conciliar isso numa prova de direito notarial. Concordam? Eu fiz essa para os senhores mostrarem. Agora, da próxima vez que eu achar uma outra, falo assim, olha, a gente vai pular essa questão, tá? É possível, letra A, é possível alienação dos bens apenas se a parte alienante apresentar autorização judicial específica do juízo processante da recuperação? Ele quer vender ativo circulante. Ativo circulante, não poderá alienar do permanente, a não ser com autorização judicial. Mas é ativo circulante, não é ativo permanente. Como regra geral, letra B, correto. Artigo 66. Como regra geral, as empresas em recuperação judicial não sofrem restrições para alienação de bens por escritura pública. Sim, os bens do circulante não. Nesse caso, considerando a natureza do bem, ativo circulante, e estando preenchidos os demais requisitos, correto, da escritura pública, é possível a lavratura do ato notarial pretendido.
De regra geral, os senhores poderiam sair de escanteio também para resolver essa questão. Como? Regra geral, os senhores ali no cartório, no tabelionato de notas, vão poder praticar qualquer ato. Qualquer ato. Regra geral, qualquer ato. O problema todo é no RI. O fato de você praticar um ato ali, não tem problema. É óbvio que eu não vou chegar naquele ponto, vocês se lembram lá do interior do Nordeste, em algum lugar, que a pessoa registrou, fez uma escritura pública de propina? Se não pagasse, não, óbvio que a gente não vai chegar nesse ponto, né? Também aí é ir muito longe. Mas teve isso. Mas, regra geral, o trabalho de vocês ali é neutro. Vocês estão entendendo? Vocês não vão envolver muito ali naquele negócio jurídico. Sim, claro, vocês vão conciliar, vocês vão ter que descobrir a vontade da pessoa. Mas, regra geral, o problema não está ali com vocês. O problema não está ali com vocês naquela hora. O problema está no registro de imóveis. Aí sim. Mas então vocês poderiam sair por ali, ó, vou lavrar porque eu não tenho nada a ver com isso, de certa forma. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso tudo que eu estou a dizer é com muitas aspas, tá bem? Vamos lá. Então, regra geral, as empresas em recuperação elas não sofrem restrições e vocês é possível a lavratura do ato notarial pretendido. A condição, letra C, a condição jurídica da empresa em recuperação judicial impede, em qualquer hipótese, a alienação de imóveis por instrumento particular. Pode ser, o instrumento particular, ele pode ser vendido, porque sim, é ativo circulante, e outra, se o imóvel for menor de 30 salários mínimos, sim, pode ser por instrumento particular. Então, essa não se sustenta. Deverá obrigatoriamente constar da escritura pública a cláusula explicitando que o adquirente está ciente e concorda com os termos expressos da 11.101, poderá ser responsabilidade pelos débitos da alienante por sucessão, quer no plano civil, como também no tributário. Essa aqui também não está de toda equivocada, não, mas a resposta melhor mesmo e o gabarito para essa questão é a letra B. Mas, tranquilo, vamos adiante. São atos notariais, protocolares. Resumo da ópera. Ato notarial, protocolar, é aquele que é feito em livro. Não protocolar, não é feito no livro. É isso. Mas isso é uma doutrina, sabe? É uma classificação doutrinária. Então acaba ficando difícil. Vamos lá. Autentiquei o documento, eu quero em livro. Testamento público. Quando eu faço testamento público, ele fica lá no meu livro, lá no meu cartório de notas, fica. Ata notarial também fica? Fica. Vocês concordam? Eu não faço um testamento público. Se ele é público, ele fica lá, no meu livro de testamentos. A minha ata notarial também, correto? Eu tenho meu livro de ata para registrar minhas atas notariais. Escritura pública, vai estar no livro ou não vai estar? Vai estar no livro, sim. Ata de lançamento de aprovação. Pessoal, veio até mim um testamento cerrado para que eu promovesse a aprovação. Aquele testamento foi aprovado. Quando eu aprovo o testamento, eu faço mediante uma ata. E essa ata, ela vai ser inscrita, ela vai ser inserida, ela vai ser tratada no livro, né, no livro próprio de lançamento da aprovação do testamento cerrado. Então, está em livro, tudo em livro. Então, se está em livro, é tudo protocolar. Procuração pública, escritura pública de retificação. Por livro, tudo livro. Autentiquei o documento. Vai estar no livro? Não. Então, isso não é protocolar. Eles falam extra-protocolar. Extra-protocolar não está no livro. Autotermo de aprovação de testamento, sim, esse está no livro, mas o exceto é a autenticação, reconhecimento de firma. Reconhecer a firma vai estar no livro? Vai estar no livro? Não, não tem um livro de reconhecimento de firma. Você faz no documento, que você vai devolver à parte. Correto? Você pode fazer a autenticação do documento com os selos, com as cópias que você tem, mas isso não vai ser levado a um livro, salvo por autenticidade. A autenticidade, né, o reconhecimento de firma, você vai fazendo também no livro, você vai fazendo um cartão de autógrafo, mas ele tem sim essa natureza protocolar. Mas o que sai aqui
O reconhecimento de firma até tudo bem, tudo bem, por autenticidade, Mário. Mas o que saiu aqui é a autenticação de documentos. Pessoal, isso é uma questão doutrinária, então agora ficou mais fácil, né? Por aí a gente sai. O que escapa aqui, o exceto mesmo, é a autenticação de documentos, que essa não é protocolar, porque ela não é em livro. Agora, vamos lá na quinta e a gente vai fazer um intervalo. Não vou fazer um intervalo agora, de 10 minutos, e voltamos daqui a pouco. Tudo bem, Fernanda? Tá tudo bem. Vai chegando a reta final, a gente fica um pouco ansiosa, né? Mas tá sendo bom, sabe? Tá sendo bom, eu acho. Você tá gostando? Não, tá bom, eu só tô preocupada com as demais matérias, sabe? Porque, assim, é 10 constitucional, 10 administrativo. Eu sou bem deficiente em administrativo. Então, assim, porque, assim, 10, né? 10 tributário, 10 empresarial. E é um concurso, Joaquim, que eu nunca vi tantos inscritos, né? A gente não sabe como é que vai ser esse corte, né? Tudo bem, eu vou começar a gravar aqui, porque eu não estava gravando essa parte. Mas não tem problema não, a gente começa a gravar agora. Professor, mas aí você vai poder contribuir conosco com o Boa, tributário? se vocês quiserem, a gente marca um horário, a gente faz 2 horas, por exemplo, das 14 às 16 horas. A gente faz 2 horas e aí a gente faz um encontro quarta, quinta, sexta e sábado. Beleza. Vamos lá. Estão agarrados, né? A gente faz o seguinte, amanhã eu vou passar com vocês a parte constitucional. Amanhã é quarta-feira. Quinta, sexta e no sábado eu vou passar a parte do CPN. É tranquilo, a gente só tem que estudar o direito tributário de uma forma organizada. Eu vou publicar aqui para vocês as fotos. Que aí vocês ficam com esses quadros aqui. Deixa eu publicar aqui para vocês. Vamos lá. Agora vamos voltar para a nossa prova. Ó, eu estou pensando em fazer o seguinte, o próximo concurso que nós tivermos juntos, se vocês tiverem interesse, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, por exemplo, a prova da IES vai ter em Santa Catarina em junho. Eu vou separar 8 provas da IES, e cada prova eu vou resolver na semana. Vou resolver uma prova por semana. Mas aí eu vou resolver toda a prova, tanto a parte constitucional, como a parte tributária, a parte de civil, a parte de administrativo. E aí a gente fica com uma prova na semana inteira, porque se os senhores observarem, a gente leva mais ou menos 3 dias, mais ou menos 6 horas, para discutir uma prova de notarial. É porque as provas de notarial são as mais difíceis nesses concursos, mas não tinha que ser diferente, não tinha como não ser diferente. Mas a prova de civil, tributário, elas são provas mais fáceis. Vamos continuar agora. Pronto, já fizemos aqui, já passei para vocês a dica. Amanhã a gente faz da união e a gente já vê essa última parte aí do 157, 158, da seção das repartições das receitas tributárias. Vamos lá. Eu já tirei foto, né? 100 mais 20, 100 mais 50, mais 50, mais 25. Eu vou revisar esse aqui depois que acabar a aula. Isso é fácil, 100 mais 20. O senhor mandou o da União também, professor? Mandei. Olha aí. O da União é um pouquinho diferente, mas é fácil também. Tá. 148, 2. 154, 2. É isso que tem que ter, 148. 2, 154, 2. 148, lei complementar. É o empréstimo compulsório, lei complementar. Calaguerra, investimento. Pronto, 148. 154, residual. Lei complementar, o inciso 1, o extraordinário de guerra. É isso que você tem que ficar falando dessa forma. O 154.1, lei complementar. O 2, o extraordinário de guerra, não fala lei complementar.
lei ordinária. Mas a gente tem uns quadros ótimos para isso. Vamos lá. Onde estávamos? Tá. Veio uma pessoa, uma senhora, cujo marido falecido, né, foi apresentado para registro. Vocês estão no registro de imóveis. Uma escritura pública de inventário é o 5. De um único imóvel na qual figura como meira a companheira do falecido. Então, lá na escritura pública, ela lavrou a escritura pública, lá no cartório de notas. Tranquilo. Ela lavrou a escritura pública no cartório de notas. Então, ela figura como meira a companheira do falecido. Ó, os senhores, quando forem tratar das escrituras públicas, inventário, partilha, os senhores vão ter que se reportar, obrigatoriamente, ao artigo 35. Vamos lá? Artigo 35. É o provimento 35. Espera aí, deixa eu jogar aqui no meu Google. Provimento... será que é esse aqui? Tá. Ele está aqui aberto, inclusive. Eu vou até jogar aqui. Vocês vão acompanhando comigo. Esse provimento, ele é importantíssimo. Mas a gente já fez um curso, né, Fernanda, com esse provimento que a gente falou, você lembra, lá no Ceará? A gente falou muito sobre esse provimento. Esse provimento é muito legal. É o 37, né? Não, é o 35. Eu vou colocar aqui para compartilhar a imagem na tela com os senhores. União estável? É o provimento 35 do CNJ, artigo 18. Ó, nós temos... Tá, do inventário, tá? Eu achei que era da união estável. Olha só. Nós temos essa resolução 35. Resolução. É resolução 35. E essa resolução, ela vem tratando de vários temas. Essa resolução é importantíssima para a gente. Inclusive, foi essa resolução que nos guiou aí na prova de Rondônia, na segunda etapa, né? Uma prova muito fácil, né? Que pediram uma escritura pública para ser lavrada a escritura pública de um divórcio, né? Consensual, as pessoas maiores. Tudo perfeito, no melhor dos mundos. Não podia ter sido prova melhor. Aí era obrigatório, né? Lá em Rondônia, fechar a prova, né? Para a lavratura dos atos notariais, é livre a escolha do tabelião, já vimos isso, né? Facultado a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitado a qualquer momento a suspensão ou desistência na via judicial para você promover a extrajudicial. Se lembram disso? As escrituras públicas de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais. Inventário, partilha e divórcios consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil, registro imobiliário, transferência de bens e direitos, com promoção dos atos necessários à materialização de transferência de bens e levantamento de valores no DETRAN, na junta comercial, no FCPJ, instituições financeiras, etc. O valor dos emolumentos, não pode haver emolumentos em percentual, é sempre em faixa, os senhores se lembram daquela lei estadual, sempre em faixas. A gratuidade, né, prevista na lei compreende as escrituras de inventário, partilha, é a gratuidade da 11.441. Para obtenção da gratuidade, declaração do interessado de que não possui condições de arcar com os emolumentos, né, ainda que tenham advogados. Imprescindível advogado. Eu fiz um curso para a gente lavrar esses atos, foi com a Fernanda, lá no Ceará. E a gente foi passando por cada um desses itens aqui. Você não pode indicar o advogado, você não registra a escritura pública. Isso aqui vocês têm que decorar essa lei, esse provimento. Esse provimento é muito importante. E qual que é o ponto pedido nessa questão 5 desse provimento? Artigo 18. Vamos lá. Nós temos as disposições da partilha. A nomeação de interessado na escritura pública. O inventariante. A gente não tem um inventariante? Então, a gente vai ter também um inventariante na sua escritura pública. É interessado, representar o espólio.
Não é inventariante, né? Porque é inventariante entre aspas. Porque inventariante é o do Código de Processo Civil, etc. No âmbito judicial. Aqui a gente vai ter um interessado com poderes de inventariante. Com poderes de inventariante. Não há necessariamente que seguir aquela ordem. Vamos lá. Inventário e partilha com viúvos herdeiros capazes, ainda que emancipado. Menino tem 16 anos. Qual providência os senhores vão tomar? Vão lavrar a escritura de emancipação, vão cobrar por ela, e depois os senhores vão lavrar a escritura de inventário e partilha. Representado por procuração, capaz, inclusive todos os herdeiros, eles podem ser representados por procuração, com poderes especiais, né? Com poderes especiais. Com poderes especiais. Retificada a qualquer momento. Para as verbas previstas na 6858, essa verba aqui é uma verba do PIS ou do FGTS, se não me lembro, deixa eu ver essa aqui. Devido pelo pagamento de não valores recebidos de um PIS e FGTS. FGTS e PIS. São valores de FGTS, de PIS. Cadê? Vamos lá. Recolhimento dos antecede, obviamente, a tributação. Você pode promover, né, a cessão dos direitos hereditários e a escritura ser praticada pelo cessionário, a promoção do inventário ser feita pelo cessionário, né? Agora o 17 que nos interessa. Os cônjuges dos herdeiros devem comparecer ao ato da lavratura de inventário quando houver renúncia ou algum tipo de partilha, importa transmissão, tudo bem. Agora o 18. O companheiro que tenha direito à sucessão é parte observada em ação judicial, aí não dá mais para ser por inventário. Se o autor da herança não deixar outro sucessor, ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. Senhores, não deixou outros herdeiros, o imóvel era usado para a moradia dos companheiros. No ato apresentado, apesar de constar genericamente que o falecido não deixou outros herdeiros de que o imóvel era usado para a moradia dos companheiros, não foi reconhecida a união estável. Então, além de não ter sido reconhecida a união estável naquela escritura pública de inventário e partilha, ele não tinha outros herdeiros. E uma outra coisa, para chamar mais a atenção dos senhores, é que o atestado de óbito foi declarado por um sobrinho. Em cumprimento da primeira nota de exigência, a companheira apresentou nova escritura em que se declarava, né, convivente, né, reconhecida a união estável. E aí ela fez isso, firmado por ela e mais 2 testemunhas. Qual a decisão a ser adotada pelo registrador de imóveis que melhor atende à principiologia e à correta qualificação dos atos? Letra C. Devolver o título com exigência fundamentada no sentido de que, na hipótese declarada pela companheira, não é possível o reconhecimento extrajudicial da união estável. Correto? Essa é a letra. Não é possível o reconhecimento extrajudicial da união estável. E também não é só isso, né? Não é possível o próprio inventário, né? Não é o próprio inventário extrajudicial. Promover o registro do título, independente de qualquer nome falso. Exigir requerimento específico com reconhecimento de firma. Falso. Questão muito difícil essa. Muito difícil. Eu achei. É admissível sobre partilha. E você lembrar que o artigo 18 diz que é muito específico, que no caso, na verdade, o artigo 18 nem fala o que a resposta mencionou, ele fala que o companheiro que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor, ou se não houver consenso de todos os herdeiros, quanto ao reconhecimento da união estável.
A resposta ela nem é tão idêntica ao que prega o artigo 18. O artigo 18 simplesmente não falou sobre reconhecimento ou não reconhecimento de união estável. Ele simplesmente falou, ó, é via judicial se a pessoa falece e pronto, e não tiver herdeiro. Tenha sido reconhecido ou não a união estável. É por isso que vai para a via judicial, não é porque não houve o reconhecimento da união estável. Correto? Vocês concordam comigo? Vocês entenderam o ponto? Mas a resposta dada foi letra C. E aí, o que os senhores têm que ter em mente é que, no caso de conviventes e não ter deixado herdeiros sucessores, via judicial. Na hipótese de herdeiros sucessores que não reconhecem a união estável, via judicial. Herdeiros sucessores, mas que reconhecem via judicial, pode ser feito o inventário e a partilha por escritura pública. Vamos lá. 6. Em relação à principiologia notarial, é incorreto afirmar. Vamos lá. Em relação à principiologia notarial, é incorreto afirmar. Letra A. O princípio da unicidade do ato ou unicidade instrumental, incorreto. Segundo o qual a lavratura do documento notarial não pode sofrer interrupções, tampouco mostrar-se descontínuo, impede que em qualquer escritura pública a assinatura das partes ou intervenientes ocorra em momentos temporais distintos. Pessoal, eu até andei olhando aqui no provimento do Paraná, mas o que é possível? Isso é uma afirmação. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar esse arquivo aqui. É uma afirmação. Artigo 6º. É um parecer da Controladoria Geral de São Paulo. Vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Que pode haver, aqui em Minas também no Código de Normas, esse aqui é um parecer, né? Vou mandar aqui para os senhores. WhatsApp. O que eles estão falando aqui? Isso aqui não há dúvidas quanto a isso. No provimento do Paraná, especificamente, o provimento do Paraná especificamente, eu não localizei, mas aqui em Minas, no nosso provimento, tem isso. Tem o quê? O fato de você assinar a escritura pública e ter um prazo para que as outras pessoas assinem a escritura pública. Aqui em Minas tem. Em São Paulo também tem. Então, impedimento para assinar a escritura pública em momentos distintos? Bem, isso não ocorre. Isso não ocorre. O princípio da unicidade do ato ou unicidade instrumental tem a ver com aquela lavratura do registro, que ele não pode ser interrompido. Vocês se lembram disso? Terminou o expediente, continua. Terminou o expediente, continua. Não há impedimento na principiologia notarial e registral. É isso que eu estou afirmando aos senhores. Não há impedimento para a lavratura, para a assinatura da escritura pública em momentos distintos. Correto? Isso é possível. Isso é possível. Então, a letra 6, a letra A está errada. Agora, vamos ver a letra B. Aplicam-se também ao notário os princípios da segurança jurídica? Sim. O que são os serviços notariais e registrais? São os registrais, né? São os OTAPAs, são as organizações, são os serviços de organização técnica e administrativa destinados a assegurar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Segurança, sim. Eficácia, sim. Autenticidade, sim. Profilaxia, pessoal, profilaxia. Qual o significado dessa palavra? Preventivo. 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 A gente está aí com a advocacia preventiva, a atividade extrajudicial preventiva. Tudo é fora do judiciário, fora do contencioso, fora do litigioso. Sempre com esse
essa ideia, né? Sempre com essa ideia de prevenção, né? De evitar o litígio. A letra B está correta. Publicidade orienta a atividade notarial, o princípio, e é aplicado nos casos envolvendo escrituras de separação e divórcio extrajudicial, de acordo com a resolução 35. Pessoal, a nossa resolução 35, vou compartilhar ela aqui com vocês. No artigo 42, vamos lá, eu ainda estou com ela aberta aqui, vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Compartilhar. Compartilhando. Ela fala o seguinte, pessoal, não há que se falar em... Vamos lá. Não há que se falar em sigilo, escritura pública de separação e divórcio consensuais. Não há sigilo nas escrituras públicas de separação e divórcio consensuais. União homoafetiva. Não há sigilo nessa escritura pública. Não há. Pessoal, lá em Manaus, teve um problema sério. Por quê? Eles disseram no enunciado que aquelas pessoas, né, que gostariam de ser declarada reconhecida a união estável, homoafetiva, elas não queriam que o nome delas constasse na escritura pública, e elas queriam que constasse a sigla. No provimento, na lei específica, agora eu não sei se era uma resolução, uma instrução normativa, mas na lei específica, lei no sentido mais lato da palavra, do Amazonas, era vedado. Como é vedado? Reproduz a resolução do CNJ. A sigla, as iniciais, não pode. Então, os senhores vão se atentar a isso. Vão lavrar a escritura pública, ela tem que obedecer, sim, à publicidade. Não há sigilo nas escrituras públicas de separação e divórcios consensuais. Né? Vamos lá. Essa do 35 aqui é muito importante a gente ler essa resolução. O princípio rogatório contribuiu com a garantia da imparcialidade do notário e também veda práticas mercadológicas, rogatório, instância, a atuação sempre a pedido. Correto? Sempre a pedido. Sempre a pedido. Então, correto, letra D. Vamos lá. 7. Quanto ao regime jurídico dos notários e registradores, é correto afirmar: a atividade notarial e registral é incompatível com a advocacia, exceto quando o notário ou o registrador atuam em causa própria? Pessoal, artigo 28 da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Deixa eu jogar aqui o Estatuto da Advocacia. Vamos lá. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 4. Ocupantes... Deixa eu aumentar isso aqui. Piorou. Tem isso, mas tem na 8935 também. Só estou mostrando para vocês aqui. 34, 28. Vamos lá. Ocupantes de cargos ou funções vinculados... Não, não é esse. Não é esse mesmo, é o quarto. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário, a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria. E os que exercem serviços notariais e de registro, é incompatível. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Esse está no artigo 8.906, mas na 8.935 nós também temos essa incompatibilidade, que é no 25. Então, os senhores estão entendendo, né? Temos tanto lá na 8... O que foi? Quem está perguntando? Oi, Mário. Isso?
Não entendi. Não, era respondendo o Celso, se eu não me engano, que fez um questionamento. A sexta ficou na resposta A. Celso, a sexta é a resposta A, porque você pode, é permitido que a assinatura da escritura pública pelas partes intervenientes, ela ocorra em momentos distintos, correto? Então, está incorreto dizer que não pode haver assinatura em momentos distintos. É incorreto dizer isso. Então, artigo 28, inciso 4º da Lei 8.906, mostra que a letra A está equivocada. Juntamente com o 25, o exercício da 8.935, o exercício da atividade notarial de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços, ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. O exercício da atividade notarial de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços, ou de qualquer cargo, emprego ou função. Ok. Exceto quando o notário atuar em causa própria? Não. Não, atuar não. O ingresso na atividade notarial registral possui como requisito a formação superior em Direito e 3 anos de prática jurídica? Falso. Nós temos na Constituição o artigo 236, que vai falar sobre isso, parágrafo 3º, e o artigo 14 da 8935. Vou ler aqui o artigo 14 da 8935, que quais são os requisitos? A habilitação para o exercício da atividade notarial depende dos seguintes: habilitação em concurso público, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma e bacharel em direito, verificação de conduta condigna. Então, não tem isso. Formação superior em direito, diploma de bacharel em direito, né? E não, 3 anos de prática jurídica não, né? O que é muito bom, né? Por outro lado, vocês sabem agora que isso é até interessante, essas discussões que a gente faz aqui para uma prova subjetiva. Você sabe que agora, se você trabalhou no cartório, formou, passou no cartório, trabalhou 3 anos, aqueles 3 anos, eles não contam como prática jurídica. Então, vocês não vão pontuar aqueles 2 pontos da advocacia. A gente fala advocacia, mas é prática jurídica, se lembram? Não pontua. Não pontua. Então, às vezes, vale a pena você ficar aí trabalhando durante 3 anos, né? Porque senão você nunca vai ter aqueles 2 pontos. Mas, enfim. Letra C. Em nenhuma hipótese é admitido. Então, letra B, correto. Errado, né? Não, está errado. C. Em nenhuma hipótese é admitido o ingresso na atividade notarial e registral de profissionais que não possuam formação superior em direito. Pessoal, a gente sabe que isso é falso. Artigo 15, parágrafo 2º da 8935. Ao concurso público podem concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. O titular concursado, então, letra C também está equivocada. O titular concursado de servente extrajudicial exerce efetiva função pública, devendo ser respeitada a regra constitucional que veda a acumulação de cargos, emprego e funções públicas. Inclusive, eu separei aqui para vocês a decisão do STF, que fala sobre isso. Deixe-me buscar aqui. Vamos lá. Tem uma publicação aqui. Eu vou jogar o... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mandar aqui para o grupo do WhatsApp. WhatsApp. Vamos lá? Cliquem aí, ó. Vamos acompanhando comigo.
Estamos juntos? É uma recente, hein? Recentíssima. A história é bem interessante. É uma servidora, ela era técnica me parece, ela era técnica do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ela foi passou aprovada em concurso, outorga da delegação do primeiro ofício da comarca de Bezerros, em mandado de segurança impetrado no STF. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para os senhores irem acompanhando. Vamos lá. Muito interessante vocês se lembram que eu falei, ó, tudo que é de STF, não quer sair aqui o quadro da imagem, mas não tem problema não. Ela alegou o seguinte, que ela pediu uma licença não remunerada e o tal fato interrompia, né, o vínculo dela com a administração, etc. E aí o ministro foi categórico, ele disse o seguinte, que não é possível, é impossível acumular cargos e quando a pessoa pede uma licença, ainda que seja uma licença não remunerada, ela continua, assim, ainda, de alguma forma, vinculada ao cargo de técnico judiciário, né? Seria ilógico que todos os servidores públicos pudessem assumir outros cargos, empregos ou funções públicas simplesmente requerendo uma licença não remunerada no cargo antecedente. Então, ele revogou uma liminar que já havia sido concedida. Então, ela perdeu, mas sabem os senhores que não podem acumular. Aí, 7. Mandei o link no WhatsApp. 8. Vamos lá. Sobre ata notarial. Ata notarial. Pessoal, ata notarial é muito simples também. Ata notarial é muito simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo assim, de 2 minutos, eu só vou tomar uma água e já volto, porque a gente ficou falando aqui sobre várias coisas, né? Mas aí a gente volta, os senhores também vão tomar uma água, caso queiram, né? Deixa eu parar de compartilhar esse quadro aqui do ministro. E aí, deixa eu parar de gravar. Vamos lá? Vamos continuar com mais uns 15 minutos para compensar aquela aula, essa parte que eu fiz aqui. E aí a gente faz algumas questões aqui. Deixa eu marcar um tempo para não ficar muito mais que a nossa hora prevista. Vamos lá. Então, ata notarial. Ata notarial, os senhores têm que ter em mente as disposições do novo CPC. Então, os senhores vão aí pegar o seu, né, o novo CPC, no artigo 384, e os senhores vão observar que a ata notarial, ela vem tratada no capítulo 12 das provas, né? Artigo 384. Temos várias. Temos depoimento pessoal, temos a confissão, exibição de documentos, várias seções. 384. Existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Sabe como eu diferencio? Eu acho que é bem simples. A ata notarial ela tem um aspecto estático. Ela é uma fotografia de uma situação. Pronto. Agora, a escritura pública ela tem um aspecto dinâmico. Vocês conseguem observar? Ela sempre está conjugando vontades e transmissão. Há uma vontade de transmissão. A ata notarial não. A ata notarial vai estampar o evento. Estampou o evento, ata notarial. Transmitiu, movimentou vontade, então aí nós já temos a escritura pública. Pode ter como objeto ato ilícito? Pessoal, claro, a ata notarial, a maior parte, ela é basicamente, não só para isso, né, mas para
tratar de questões veiculadas na internet que causam algum dano ao requerente, correto? Então, sim, ela tem por objeto ato ilícito. Tem por objeto ato ilícito. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ato lavrado por tabelião. Ponto. Dados representados em imagem ou som poderão constar da ata. Imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos. Tranquilo. 8. Ata notarial. Não pode ser requerida em nenhuma hipótese por relativamente incapaz, pois a prova da capacidade é condição para a plena aferição do princípio notarial rogatório. Pessoal, isso é falso. A ata notarial, sim, ela pode ser feita, pedida por um relativamente incapaz, porque o pedido da ata notarial, ele não está relacionado à capacidade plena da pessoa. O rogatório, o princípio da rogação da instância, ele não se vincula estritamente à plena capacidade do requerente. Artigo 711 do provimento do Paraná. Ata notarial. Está lá dentro da nota, das notas, na parte do tabelionato de notas. 711. A ata notarial é a certificação de fatos a requerimento da parte interessada por constatação pessoal do tabelião, cujo objeto não comporte lavratura de escritura pública. Pode ser lavrado, entre outros, para a captura de imagens, conteúdo de site, vistoria, bem como situações fáticas com o intuito de prevenir direitos e responsabilidades. Para a formalização da ata, poderão ser realizadas diligências dentro dos limites territoriais ata notarial. Vocês estão vendo aqui, de uma forma muito clara até, o tabelião de notas ele está vinculado ao princípio da territorialidade, sempre. O oficial pode contar com peritos, os fatos serão objetivamente narrados pelo notário, não se emite juízo de valor, podendo valer-se de imagem, vídeos, gravações, e ficarão arquivadas documentos anexos à ata. E serão lavradas nos livros de notas do tabelionato, com os mesmos requisitos das escrituras. Serão registradas no livro de protocolo e comunicadas ao ofício do distribuidor para registro na mesma relação das escrituras em geral. Pode haver livro específico, pode arquivar documentos à parte, arquivos digitais. A ata notarial da uso campeão extrajudicial, eventual cadeia possessória, enfim. Vamos lá na nossa provinha. 8. Apesar de ser livre, não pode ser requerida... Não, pode. A 8, letra B, está incorreta porque pode ser por relativamente incapaz. 8C. Apesar de ser livre a escolha do tabelião, não poderá este se deslocar para município diverso da delegação para atestar a posse e lavrar ata para fins de uso campeão extrajudicial, especialmente quando o bem não for contíguo. A gente viu aqui no nosso provimento que ele tem que se ater aos limites da circunscrição para o qual ele recebeu atribuições. Está aqui no nosso provimento, no Paraná. Constituir o requisito obrigatório para uso campeão extrajudicial? Sim, a uso campeão extrajudicial, nos termos do 216A, ata notarial. Ata notarial. A gente viu isso no 216A, ata notarial. É imprescindível a ata notarial para a uso campeão extrajudicial. Afinal de contas, com aquele documento é que se busca testar o tempo de posse, né? 9. Acerca dos atos notariais, é correto afirmar: o testamento público não pode ser celebrado por relativamente incapaz? Falso. Capacidade testamentária no Brasil, 16 anos. Artigo 1860 do Código Civil. Ponto. Então, isso é falso. A 8, fácil questão. 9. Letra A, falso. A letra A, 1860 do Código Civil. B. Não é possível a lavratura de pacto antinupcial no regime de separação parcial de bens, mesmo quando os noivos pretendem alterar ou disciplinar algum aspecto específico do regime de bens, pois essa avença descaracterizaria a preceito de ordem pública. Pessoal, é lícito aos nubentes definir o que lhes aprouver quanto ao regime de bens. Eles podem se alterar o regime de bens.
Não é possível a lavratura de pacto no regime de separação parcial de bens, mesmo quando os noivos pretendem alterar ou disciplinar algum aspecto específico. Isso é possível, sim. Quer ver? Vamos lá na parte de família, vou ver se encontro o artigo. Para os senhores. Da eficácia, da invalidade, da proteção, da filiação, das relações. O regime do pacto. A eficácia é nulo o pacto se não for feito por escritura pública, e ineficácia não exigir o casamento. 1653. É nula a convenção ou cláusula que contravém a disposição. A eficácia do pacto realizado por menor fica condicionada à aprovação do representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório. Não está aqui, nessa parte. Não, do regime de comunhão parcial de bens. Mas não vou encontrar agora. Às vezes esses artigos, né? A gente sabe que a gente já leu, mas aonde ele vai estar? Está aqui na parte geral. Enfim. Mas saibam vocês que essa resposta da letra B está errada, porque sim, você pode promover o pacto, mesmo quando houver separação parcial de bens. Regime de separação parcial de bens. Eu estou aqui, separação parcial de bens. Espera aí. É porque está no regime de separação parcial de bens. Não está. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob administração exclusiva. Bem, não está aqui, mas saibam, senhores, que eles podem sim. No regime de separação de bens, eles podem lavrar o pacto antinupcial para disciplinar algum ponto específico. Nono, letra C. O aspecto temporal da emissão do documento é o critério essencial na diferenciação entre traslado e certidão? Pessoal, correto. Traslado é uma certidão. A única diferença é que é a primeira certidão extraída e entregue para a parte. Correto. Isso é verdade. 9, letra C, é correto. Os requisitos formais a serem observados pelo tabelião nas escrituras públicas e nas atas notariais são exatamente os mesmos, pois não há diferenças extrínsecas entre esses instrumentos públicos. Pessoal, há diferenças formais, sim, entre a ata notarial e a escritura pública. Não são os mesmos, correto? Não são os mesmos. Vamos fazer o 10. Só o 10. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar por agora, e amanhã a gente começa a fazer a partir do 10. A gente está avançando, porque essa prova só tem 30 questões. Então não se preocupem, porque a gente está avançando. A gente viu o provimento 35, é um provimento importante. E amanhã, se os senhores quiserem, a partir das 14 horas, a gente faz 14 às 15, e aí, se for possível, 15 às 16, eu faço os esquemas que eu tenho, e a gente vai fazer a parte constitucional, e depois, se for possível, a gente vai ver isso cada dia, a gente vai fazer a parte do CTN, tá bom? Então, amanhã a gente conta às 14 horas, tá bom? Por favor, bem, Mário, venha participar. Então, tá bom. Até amanhã, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.